Guarda o meu coração de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Oh, guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais alto do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais alto do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Eu te convido a se colocar de pé nesta noite e adorar o nome do Senhor conosco. Que a nossa vida, os nossos caminhos pertencem ao Senhor. Possamos buscar o reino de Deus. Seja feita tua vontade. Venha o teu reino. Seja feita tua vontade. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais alto do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais alto do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Boa noite, queridos. Boa noite, Primeira Igreja Batista em Maricá. Estamos felizes por estarmos na casa do Senhor, amém? Você pode dar um amém, você pode dar um boa noite ao seu irmão que está aí do seu lado. Você pode louvar conosco nesta noite. Que possamos estar sempre com os nossos corações na palavra do Senhor. Hoje o pastor Mário irá nos conduzir na série de mensagem que diz edificando uma igreja saudável através da palavra de Deus. Que essa possa ser a nossa regra de fé e prática, porque lá em 2 Timóteo, verso 16, diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que possamos seguir os preceitos da Bíblia
que Deus nos deixou uma escritura inspirada por Ele, para que sirva de manual, para que sirva de lâmpada, para que ilumine os nossos caminhos. O cântico que nós iremos entoar agora diz que a tua palavra é luz para o meu caminho. Que você possa cantar, adorar a Deus nesta noite com este cântico. Pastos, quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus, tu és Senhor. Pois em meio a tua palavra se fizeram os céus e o brilho do sol se fez reinar em meio às trevas. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor. Você pode dizer isso? Tu és Senhor Jesus, Ele é o Senhor. tu és Senhor. Aleluia. glória a Deus. A igreja pode estar sentada neste momento. Está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer,
porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus, se curar eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Amém, igreja. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos orar agora nesta confiança. Fique em pé agora. Vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo, oramos pelos enfermos do corpo e da alma. Sabedores que somos, que o Senhor nos ama. O Senhor não muda porque somos maus ou infiéis. O Senhor é imutável. O Senhor nos ama. Mesmo aquele que está agora num leito de dor, mesmo aqueles que estão sofrendo a dor da perda de um ente querido, mesmo aqueles que estão encarcerados, sofrendo, porque estão pagando por algum delito cometido. O teu amor, Pai, é superabundante. E o Senhor alcança todo aquele que se volta para o Senhor com o coração quebrantado, contrito, sem arrogância, mas também sem medo, temendo, mas também com o coração rendido ao Senhor. Abençoa-os, Senhor, também. Nesta semana estamos suplicando ao Senhor, no propósito de termos um fim de semana cheio da Tua graça, cheio da Tua bondade, cheio da Tua misericórdia, cheio da manifestação do Teu poder entre nós. Faz-nos um, Senhor.
aquilo que o coral, a orquestra, a banda, a coreografia, o back, a iluminação, o tablado, o multimídia, o som, a equipe da internet, tudo isto, Pai, e por cada um líder que está à frente, nós estamos orando, suplicando e clamando o Teu favor, para que nenhum deles se distraia, mas que vigie. Que nenhum esteja disperso, mas atento a tudo que a Patrícia, nossa ministra de adoração, está orientando para fazer. Que haja muita concentração do povo, Pai, para que tudo possa concorrer para a glória e o louvor do Teu nome. Pessoas sendo tocadas, transformadas, gente sendo ministrada à distância, gente aqui na nave do templo e também no espaço de comunhão da nossa igreja. Pai Santo, eu te peço também pelo dia 19, quando teremos aqui a presença do pastor José Soares Armando Sidaco, da Igreja Batista em Barra do Imbuí. Abençoa o teu servo, Pai, quando deixará a cidade de Teresópolis no domingo bem cedinho para vir servir ao Senhor aqui entre nós. Obrigado pelo seu coração generoso. Obrigado por ter aceito o desafio de deixar a sua igreja e estar conosco, alegrando o nosso coração, edificando o nosso espírito, e certamente o Senhor há de usá-lo poderosamente entre nós. Pai Santo, mais uma vez, nós te suplicamos que tu alcances os nossos irmãos, cada um na sua luta, cada um enfrentando as suas próprias batalhas, mas que cada um também saiba que há um Deus no céu, que ouve quando os teus filhos clamam. Há um Deus no céu que se agrada não com a nossa dor, mas apesar da nossa dor, quando erguemos as nossas mãos aos céus e clamamos: Abba, Pai, Papai, Paizinho. Deus, visita esse coração aflito, visita esse coração que anseia por cura, transforma a mente, muda, Senhor, comportamentos. Faz isso, Senhor, porque isto te dá prazer. Transformar, mudar, trazer para perto de si mesmo o homem pecador, a mulher pecadora, o abatido, o sofredor. Que aqueles que estão nos assistindo pela internet também recebam esta ministração e creiam que Deus é Deus. Ele não é homem. O que Ele promete, Ele cumpre. E todas as tuas promessas teve em Jesus, ou tiveram em Jesus, o sim, para que pudéssemos acreditar que o Senhor está conosco em todos os momentos da vida. Consola, conforta e nos ajude. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Estejam assentados. Olá, queridos irmãos, congregados e amigos que acompanham a Primeira Igreja Batista em Maricá. Fiquem ligados! O Agenda começa agora!
aniversário de nossa igreja. 101 anos de história cristã evangélica batista em nossa cidade. Desde seu início, em 19 de novembro de 1916, com o pastor e missionário William Edwin Etzminger, nossa igreja vem ao longo dos anos pregando a palavra de Deus com fidelidade e afinco. Queridos, hoje vamos falar sobre um extraordinário homem de Deus, missionário da Junta de Richmond e fundador do trabalho evangélico no Brasil e em Maricá, e em outras cidades do Brasil e do mundo. Ele participou da elaboração do cantor cristão com pelo menos 72 hinos, o nosso fundador. William Edwin Etzminger nasceu em 25 de dezembro de 1859, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Faleceu em 11 de janeiro de 1930 em Petrópolis. Foi um dos missionários batistas norte-americanos usado por Deus para trazer à nossa cidade a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Ele também era músico e escritor. Etzminger foi um dos 6 missionários da Junta de Missões Estrangeiras pioneiros no Brasil, assim como William Begbie, Zachary Taylor, Salomão Ginsburg, Eurico Nelson e James Taylor. Etzminger casou-se com Maggie Grace Griffith em abril de 1891. O casal, enviado pela Junta de Missões Estrangeiras da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, sediada em Richmond, Virgínia, chegou a Salvador, Bahia, em 11 de agosto de 1891. Acometido por febre amarela e malária, o casal, pouco tempo depois, foi para a cidade do Recife. Na capital pernambucana, morreram os filhos Margarida e William Jr., onde o casal permaneceu durante mais de 7 anos. Em 1900, com sua esposa muito doente, Etzminger transferiu sua residência para Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Em janeiro de 1901, a Convenção Batista Brasileira fundou o Jornal Batista. De 1901 a 1919, ele foi diretor deste periódico denominacional. Depois de Salomão Ginsburg, Etzminger foi o maior hinógrafo entre os missionários no Brasil. Ele escreveu, traduziu ou adaptou 72 letras de hinos para o nosso cantor cristão. Falecida sua esposa Maggie Grace em 1920, em 1922 casou-se novamente, agora com a missionária Amélia Joyce. Etzminger foi pastor da primeira igreja batista em Niterói, de onde surgiu a Congregação Batista em Maricá, em 1915. Por divergências doutrinárias com o jovem líder Jorge Viana, a congregação rachou e foi reorganizada agora com igreja em 19 de novembro de 1916. Por conta das divergências, nossa igreja foi uma das primeiras igrejas batistas do Brasil a adotar a confissão doutrinária dos batistas brasileiros. No próximo Agenda, continuaremos contando um pouco mais sobre a nossa história. Fique agora com os aniversariantes desta semana. Parabéns a todos vocês! igreja. Sábado, dia 18, musical Faz-nos Um e a reflexão com o nosso pastor. Domingo, dia 19, manhã e noite com o pastor José Armando Sidaco, na Igreja Batista em Barra do Imbuí, Teresópolis. Venha e traga a sua família.
história da nossa igreja é marcada por firmeza bíblica doutrinária no ensino das Escrituras Sagradas. E sem dúvida alguma, em nosso ministério, junto a esta congregação, não será diferente. Nós seguiremos o conselho a seguir. Não removas os antigos marcos que teus pais colocaram. Provérbios 22, verso 28. Nós não removeremos, nós vamos estabelecê-los. Vamos juntos, PIB! Aquele que aspira o episcopado, excelente obra deseja. É com muita alegria que nossa igreja convida a todos para o concílio examinatório em teologia para os irmãos Miguel Sardinha, William Ernesto e João Carlos, no sábado, dia 25 de novembro, aqui na igreja, às 9 da manhã. E sendo aprovados, o culto de consagração será no mesmo dia, às 19h30. Orem por esses irmãos. O Agenda fica por aqui. Fiquem ligados em tudo que acontece na nossa igreja pelo nosso aplicativo. Nos acompanhem também nas redes sociais e assistam aos nossos cultos ao vivo pelo Facebook. Até o próximo! E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um, porém, contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E o próprio Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas glórias para o nome do nosso Deus. Aquele que semeia pouco, colhe pouco, mas aquele que investe no reino de Deus, Deus sempre faz superabundar todas as coisas. Davi disse certa vez: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi, que coisa linda, irmãos, um justo, o que, irmãos? Mendigar o pão. Quem é dizimista, quem é ofertante, quem é generoso, recebe de fato, irmãos, muito mais do que ele doa, muito mais do que ele devolve. Agora deixa eu fazer uma pergunta: isso é verdade ou é mentira, irmãos? É verdade, irmãos. É Ele quem nos sustenta, é Ele que nos dá infinitamente mais. Por causa do pecado de muitos, e eu estou falando da minha equipe, não da minha equipe pastoral aqui da nossa igreja, mas por causa de muitos que ensinam de maneira errada o princípio do dízimo e das ofertas, nós que conhecemos os princípios verdadeiros, às vezes ficamos acanhados de ler a Bíblia e de ensinar sobre algo tão importante para todos nós. Mas, irmãos, é a Bíblia que nos orienta. O método é do Senhor, para que o nosso coração seja totalmente dele. Ser dizimista é uma bênção. Repita isso comigo: ser dizimista é uma bênção. Ser um ofertante generoso é uma bênção, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. E se temos, foi quem que deu? Deus, o Senhor. Sempre que viermos à casa do Senhor e participarmos de um culto a Ele, quando tivermos a oportunidade de ofertar
de devolver o dízimo, façamos como nos orienta a palavra, com alegria, com satisfação, sabendo que o Senhor é poderoso para nos fazer muito mais ricos, abundantemente, por causa da sua graça e misericórdia. Assentados mesmos, vamos entoar louvores ao nosso Deus e aproveitar este tempo também para devolver a Ele dízimos e ofertas. Se eu tivesse 1000 vozes para o Brasil encher com os louvores de Cristo, que singular prazer, sua bondade infinita, seu divino amor, deslumbram-se sobremaneiras, infunde-me vivo ardor, sua presença constante firma meu coração, tira-me toda incerteza, guarda meu compassão, sua bondade infinita, seu divino amor, deslumbra-me sobremaneira, infunde-me vivo ardor. Desta nação brasileira, seja Jesus Senhor, que este país tão querido renda-se ao Salvador, sua bondade infinita, seu divino amor, deslumbram-se sobremaneira, infundem-me vivo ardor. Amém. Aleluia. Olhando para a palavra, eu quero convidar o pastor Mário, que vai falar para nós hoje na área que ele ama, assim como todo cristão. Quero pedir ao proprietário do Honda Fit, placa OMO 5965, para dar uma corrida lá no estacionamento, porque seu farol está aceso, para que você... É lá na frente, está lá fora. Se você estiver aqui dentro, vá. Se você não está aqui dentro, lamento. Vamos orar pelo pastor Mário. Pai Santo, obrigado pelo teu servo, teu filho, que vai ser instrumento do Senhor mais uma vez para nos trazer a tua palavra. Abençoa o Senhor, para que, uma vez abençoado pelo Senhor, nós sejamos abençoados também. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito boa noite, minha querida Primeira Igreja Batista em Maricá. Queridos, toda vez que eu subo aqui, eu fico nervoso. Eu não sei o que vou fazer, o que eu vou falar. E a gente pesquisa tanto, a gente analisa tanto, a gente investiga tanto. Mas todas as vezes que eu venho aqui pregar, eu saio daqui insatisfeito, me sentindo até um fracassado, porque eu penso e eu acho que eu não consegui ser instrumento nas mãos de Deus
para levar a recado que ele pediu que eu falasse. Queridos, hoje nós vamos ler um texto. Eu vou apenas ler 2 versículos. Encontra-se lá em Lucas 24, capítulo 24, versículos 28 e 29. Vocês conhecem muito bem esse texto, por isso eu vou citar apenas esses 2 versículos. Lucas 24, versículos 28 e 29, que diz o seguinte: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Querido, eu gostaria de falar hoje sobre o tema o conhecer das vivências conflitantes. Toda vez que a gente olha para a palavra e procura entender a palavra, e procura interpretar a palavra, não é a palavra em si como palavra que estamos vendo, que estamos sentindo, que estamos vivendo. É o que vem dela como expressão de vida, como expressão de totalidade das revelações de Deus. E quando eu vejo esse texto, é o único texto da Bíblia em que aparece Jesus explicando desde Moisés até os profetas, e falando deles e mostrando deles, eles falam da verdade, eles proclamam Jesus Cristo como Salvador. Queridos, a gente tem sempre uma luta entre a nossa vida material e a nossa vida espiritual. E nós não temos a dimensão do espiritual. E nós não temos a explicação do espiritual, porque o espiritual vem de Deus. E nós não captamos na sua totalidade o que Deus transmitiu. Porque Ele transmite de forma perfeita, de forma completa, de forma acabada. Mas nós só recebemos de forma parcial, não porque queiramos, não porque entendemos, mas por causa das nossas limitações. E quando a gente olha aqui a interpretação da palavra, o que Deus quer falar, o que Deus quer transmitir, o que Deus quer comunicar, não é uma comunicação da nossa parte de recepção, por exemplo, do problema semântico das palavras, da etimologia da palavra, da linguística, da sintaxe, da gramática. Não é isso que toca o nosso coração, que vem das revelações de Deus. Por outro lado também, nós consideramos as nossas memórias, memórias genética, memória emocional, memória operacional, memória espiritual, que são às vezes bloqueios, como a memória cultural, que nos impede, que nos obscurantiza, que nos impede que a gente consiga chegar no âmago da questão, naquilo que Deus queria traduzir, naquilo que Deus queria fazer com que a gente pudesse entender. Queridos, quando Deus criou o homem,
Ele criou pessoas diferenciadas. Ninguém é igual ao outro. Nós temos um tempo diferenciado. Nós temos um espaço diferenciado. E quando Deus fala, e quando Deus transmite, Ele pode falar em poucas palavras. A mesma coisa. Contudo, a nossa recepção é específica, é individual, é personalizada. E a gente vê esse texto aqui que nos mostra, que nos qualifica, que nos clarifica tudo aquilo que Deus quer que a gente veja, que Deus quer que a gente sinta, que Deus quer que a gente viva. O conhecer das vivências conflitantes. Como alcançar, como viver o que Deus quer que a gente viva. E quando a gente vê esse texto que todos vocês conhecem tão bem, a gente vê lá no versículo 16, que aqueles 2 discípulos vinham caminhando pelo caminho de Emaús, que distava de Jerusalém aproximadamente 11 quilômetros. E a total do caminho daria, portanto, em termos de horas, pelo menos aí umas 4 horas. E são essas 4 horas que fazem com que eles possam refletir, possam analisar, possam explorar aquilo que Jesus chega de mansinho e começa a caminhar com eles. Eu gostaria que vocês transcendessem esse momento do caminhar fisicamente, do caminhar passo a passo, e fossem para uma dimensão da memória, do cognitivo, do intelectual, mas basicamente também do espiritual, do entendimento do que seja uma vida espiritual. Eu gosto muito de um poeta espanhol, é lógico que eu não vou falar toda a poesia, mas que ele fala sobre o caminho e diz assim: tudo passa, tudo fica, mas nosso destino é passar. Passar fazendo caminhos nas ondas do mar. Ao andar, são feitos caminhos, e ao voltar a vista atrás, se vê a senda que nunca se há de voltar a pisar. Caminhante, são tuas pegadas que fazem o caminho existir. Caminhante, não existe caminho, se constrói o caminho ao caminhar. Queridos, nesse momento é que a gente tem que entender esse caminhar desses 2 discípulos juntos com Jesus. Não é o caminhar físico, não são as passadas, não são as pegadas, mas o que naquele momento Jesus transmitia a eles, o que eles necessitavam escutar. O versículo 16 diz que os seus olhos estavam impedidos de reconhecer Jesus. Mas não é o reconhecimento físico, não é o reconhecimento da pessoa, mas o entendimento, mas o sentimento
do que seja a presença de Jesus. O caminhar com Jesus. E no final do texto 29 diz e ele entrou para ficar com eles. O versículo 32 diz: não nos ardiam o coração quando ele pelo caminho nos falava, nos expunha as Escrituras Sagradas, nos explicava as Escrituras Sagradas. Irmãos, não é o entendimento mental, cognitivo, mas é a sensibilidade. Eles não viam, no versículo 26 diz, não entendiam, não compreendiam, não conseguiam perceber a presença de Jesus. Mas seus olhos não viam, mas seus corações sentiam. Seus corações vibravam, seus corações tinham e eram supridos de uma necessidade da nossa memória espiritual. Porque todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas quando, mesmo que a pessoa não seja convertido, mesmo que a pessoa não entenda ou não conheça o próprio Jesus, há uma coisa aqui dentro, um vazio aqui dentro, que fala, que pede, que clama, que proclama, que necessita a presença do Senhor. E a gente pode dividir esse momento dessa caminhada em 3 momentos. O primeiro momento é que Jesus passa a caminhar com eles. O Jesus caminhante. E o Jesus começa a falar. E o Jesus começa a conversar com eles. Mas o mais importante, que Jesus chega e diz: que é isto que vos preocupa? Eles estavam diante do impacto, eles estavam diante de uma tragédia, eles estavam diante de uma tristeza plena e total, porque Jesus havia morrido. E ele havia falado por diversas vezes que ele morreria, mas que ressuscitaria ao 3º dia. Queridos, muitas vezes a gente conhece a Bíblia, olha para a Bíblia, estuda a Bíblia, conversa, tem seminários, tem ensinamentos, tem explicação, e Deus fala, e Deus repete, e Deus adverte, e Deus exorta, e Deus ama, e Deus proclama a sua glória. Mas apesar de tudo isso, a gente continua não crendo na efetividade. Você precisa crer, mas o seu crer precisa ser materializado, executado, ativado, realizado, porque não existe apenas o crer mental. Primeiro ele é do coração, e é o coração que diz a mente, é o coração que explica a mente, é o coração que vive na mente, que faz com que a gente viva em Deus. E quantas vezes a gente se reprova a nós mesmos, não compreendendo porque Deus nos fala tantas coisas e nós pelo caminho não digerimos, não deixamos germinar aquilo que Deus falou, aquilo que Deus proclamou, aquilo que Deus quer que a gente faça. E às vezes a gente fica com vergonha
porque sabe que estamos errados. Queremos fazer o certo, queremos buscar o Senhor, mas não chegamos na dimensão que Deus quer, que Deus precisa que a gente entenda, que a gente viva. Queridos, como é difícil entender as coisas de Deus, apesar de mentalmente a gente compreender, a gente entender, a gente viver, mas não sabe pôr em prática, porque quem põe em prática na nossa vida não somos nós, é o Espírito Santo de Deus. O segundo momento que Jesus está caminhando com eles, ele sai de caminhante para companheiro. E volta de novo a pergunta: que é isto que vos preocupa? E como a palavra de Deus é eterna, o que ele disse a Abraão, o que ele disse a Moisés, o que ele disse a Davi, é válida hoje, da mesma forma, com a mesma intensidade, com o mesmo grau de amor e de poder. Que é isso que vos preocupa? Que é isso que vocês pelo caminham e não conseguem digerir, e não conseguem germinar a palavra do nosso Deus? O que é isto? Depois daquele desastre, a morte de Jesus, os próprios discípulos começam a dizer: és tu o único que vindo de Jerusalém não sabe dos acontecimentos? E foi tão impactante a palavra de Jesus na pergunta: o que é isto que vos preocupa? Que o texto diz que eles pararam e tristemente começaram a questionar Jesus. Mas Jesus era o próprio que estava ali com eles, e eles não conseguiam sentir, não conseguiam viver tudo aquilo que Jesus falou. O que nos falta ligar o que ele disse para o que nós devemos fazer? São conflitos, são obstáculos, são dificuldades por falta de entendimento, mas de compreensão espiritual. E Jesus começa agora como caminhante. Depois daquele impacto, depois daquela parada, depois de tudo aquilo que eles estavam falando, Jesus sai de caminhante e passa a ser companheiro. E chega o segundo momento, que é, como diz o versículo 28, fica conosco, Senhor, porque já é tarde. E o primeiro momento era: fica conosco, Senhor, porque já é tarde. E precisamos conhecer as Escrituras. O segundo momento é: fica conosco, Senhor, porque já é tarde. E precisamos compreender as Escrituras. E Jesus começa por Moisés e vai por todos os profetas, e começa a analisar fato por fato, versículo por versículo, ideia por ideia, mostrando que aquele Jesus não era o Jesus que eles queriam, não era o Jesus filho de Davi, que era o título do Cristo temporal. Jesus sempre se declarou não Jesus filho de Davi, mas se vocês forem verificar no Novo Testamento, Jesus sempre se refere a Ele mesmo
como Filho do Homem. Esse Filho do Homem é o título de Jesus como Senhor eterno, o Senhor Salvador, o Senhor que compreende, o Senhor que nos exorta, o Senhor que nos abraça, o Senhor que nos conhece, o Senhor que faz com que nós possamos receber dEle, entender dEle tudo aquilo que Ele quer dizer. E o que entendemos, o que compreendemos muitas vezes, não precisamos escutar a sua voz, não precisamos ler a palavra de Deus, porque a gente vê que é sentimento. E Jesus diz e começa: honestos e tardos de coração. Ó pessoas que não têm conhecimento e são tardos e demoram compreender pelo coração. E é isso que a gente precisa entender, é isso que a gente precisa viver. Queridos, o terceiro momento é quando Deus fala, quando os discípulos falam: fica conosco, Senhor, porque nós precisamos compartilhar as Escrituras. Lá no capítulo 5 de 2 Coríntios, fala que nós temos que viver para o próximo, que nós temos que viver para demonstrar não o nosso amor, mas o amor de Deus através de nós. E toda vez que a gente lê e vive a nossa Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, a gente tem um pouquinho dos céus, a gente compreende um pouco os céus, a gente vibra com os céus, a gente entende os céus, apesar de não compreender. A gente tem lapsos, a gente tem ideias que são curtas, não pelo tempo, não pela quantidade, mas são curtas pela não compreensão ou não apreensão de toda a totalidade que vem dos céus. O que Deus fala é total, o que Deus fala é completo, o que Deus fala é perfeito, mas nós não temos a capacidade espiritual de abraçarmos, de captarmos, de vivermos essas verdades eternas. Queridos, precisamos compartilhar as coisas que vêm dos céus, com os nossos defeitos, com as nossas limitações, com as nossas debilidades, mas Deus não olha os limites, as debilidades, nossos erros. O que Deus vê, o que Deus quer, o que Deus precisa é que a gente faça o que Ele mandou. Obedeça, mas obedecer vivendo com a intensidade da sua palavra, com a intensidade do viver, com a intensidade do grau que Ele quer transmitir. Queridos, como é gostoso a gente falar com Deus, viver momentos com Deus que só nós, como cada um de vocês, tem com Deus, e que não podem traduzir, e que não podem transmitir, porque o sentimento, porque a relação com Deus é individual, é pessoal. E Deus nos fez assim, para nos amarmos, para nos completarmos na relação com o nosso Deus. Conhecer
das vivências conflitantes. Conflitantes porque o material quer suplantar o espiritual. Mas na nossa vida o que comanda é o espiritual. Apesar da gente não perceber, apesar da gente não ligar, apesar de a gente não relacionar tudo isso com a nossa vida material. Queridos, quando repetirmos, fica conosco, Senhor, é um fica conosco porque é uma necessidade, é um cumprimento, é uma realização do nosso espírito, da nossa alma com Deus. Fica conosco, Senhor, porque já é tarde e já declinou o dia. Queridos, o texto 29 diz: e entrou para ficar com eles. Quando a gente clama, quando a gente pede, quando a gente suplica, Deus entra para ficar conosco. E esse ficar conosco nos traz entendimento, mesmo que seja parcial, nos traz alegria, nos traz contentamento, nos traz regozijo, nos traz compreensão e aplicação daquilo que Deus quer que a gente faça. Irmãos, quando Jesus entrou na casa, primeiro ele entrou, andou com eles como caminhante, depois andou como companheiro, e agora na casa deles, sentado na mesa, ele se fez Senhor, porque ele era convidado, e o convidado, sempre o anfitrião é que partiu o pão, sempre o anfitrião, o sacerdote é que partia o pão e distribuía para as pessoas. E ele então, Jesus como Senhor, partiu o pão. E foi aí, como diz lá no versículo 31, então abriram-se os seus olhos. Queridos, nós temos não que aceitar o nosso Jesus como caminhante, não de aceitar o nosso Jesus como companheiros, mas aceitar o nosso Jesus como Senhor. E ele partiu o pão e no mesmo momento desapareceu. Lá no versículo 38 a 43, Jesus aparece outra vez aos seus discípulos e ele diz aos seus discípulos: por quê? Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes alguma coisa de comer? Então se apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Irmãos, o interessante é que Deus fala, Deus repete, Deus insiste, Deus renova, mas a gente não acredita. Por diversas vezes nos seus ministérios, Jesus falou que eu vou morrer e ressuscitarei no terceiro dia.
Eles haviam também tido a informação que a Maria e as mulheres haviam estado com Jesus e disseram que Jesus vive. No mesmo texto ainda fala que outros discípulos foram e viram e disseram que eram como as mulheres falaram, mas também eles não acreditaram. Jesus aparece aos dois discípulos de Emaús, e depois junto com ele, já no cenáculo, ele aparece para os outros discípulos, mas também eles vendo Jesus, não acreditam. E é isso que acontece com a gente reclama tanto deles, se fosse eu estaria abraçando o meu Jesus, mas a gente repete no dia a dia, no cotidiano nosso, a mesma coisa. Jesus fala, Jesus avisa, Jesus adverte, Jesus louva, Jesus repete as suas revelações, Jesus ensina, mas nós não acreditamos. Que nessa noite a gente possa viver, a gente possa sentir e sair daqui com o coração cheios de vontade, cheios de alegria, cheios de crença, cheios de fé, para falarmos ao nosso Deus: eu quero fazer, eu quero demonstrar, eu quero ser teu servo, eu quero testemunhar do meu Jesus. Ensina-me, Senhor, a testemunhar. Ensina-me, Senhor, a testificar. Ensina-me a ser teu servo. Queridos, que nós nessa noite não sejamos e não repitamos a história daqueles dois discípulos que no momento inicial foi Jesus apenas caminhante. O segundo momento, Jesus como companheiro. Mas o terceiro momento, Jesus foi o Senhor. Que o Senhor possa nos perdoar, que o Senhor possa nos entender e que o Senhor possa nos ajudar a ter o Senhor como Senhor. Que Deus nos abençoe. E ele ainda diz que acha que falta mais alguma coisa. Pastor Mário, equipe pastoral, sempre que a gente beija, que a gente abraça, que a gente aperta a mão de um de vocês, pode perguntar a qualquer um, nós sentimos a presença do Senhor, sempre. E a igreja está aqui de prova. Que Deus continue usando a vida de vocês, como usou a vida do Senhor essa noite. Amém? Irmão, sábado nós temos uma prova para passarmos aqui. O pastor pediu para que nós convidemos o máximo de não crentes possível, para que o amor de Deus seja pregado nesse lugar e pessoas possam se converter e receber Jesus como Senhor e Salvador. E essa música que eu estarei cantando agora fala sobre isso, sobre o grande e maravilhoso amor do Senhor. Que você possa refletir, orar e convidar. Se tiver que ir buscar, vá. Se precisar de ajuda, fala conosco, a gente vai ajudar. Mas nós temos que encher essa casa sábado de pessoas que vão receber a salvação do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Caminhando com Jesus, assim como os dois discípulos no caminho de Emaús, o nosso coração tem que queimar, sentindo a presença desse Deus. Se você conhece, cante comigo. Um dia em desespero, sentia a solidão, só via meus problemas, não via solução. Eu vi alguém chegando, não pude conhecer. Me disse com carinho, eu só vim pra te dizer
Foi o seu amor que me salvou. Eu não sabia onde ir, você me ensinou. O meu coração mudou, Jesus me transformou. Foi o seu amor que me salvou. O amor do Senhor faz toda a diferença. Olhei para aquele homem, então eu me lembrei daquele rosto triste que um dia eu ajudei. Fiquei emocionado, com vontade de chorar, ao ver que o homem que eu salvei, Deus mandou pra me salvar. Aleluia. Foi o seu amor que me salvou. Eu não sabia onde ir, você me ensinou. O meu coração mudou, Jesus me transformou. Foi o seu amor que me salvou. Um dia um homem veio aqui morrer pra nos salvar. Se eu quiser o seu poder, preciso ter o amor. Teu amor foi o seu amor que me salvou. Eu não sabia onde ir, você me ensinou. O meu coração mudou, Jesus me transformou. Foi o seu amor, foi o seu amor, foi o seu amor que me salvou.